grande Deus de poder de Jesus. Deus, eu estou fazendo isso com você, com Deus, para que nós vamos trabalhar com os corações, amigos, com a tua palavra. É maravilhoso, Senhor Santo. Nossa vontade, Senhor. Usa-nos com tuas mãos, Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos aqui na sua casa para louvar e bendizer o seu nome. Hoje estaremos assim, cultuando Deus em um culto de ensino, um culto de doutrina, aonde temos a intenção de aprender mais do Senhor. Amém? Vamos orar para fazermos uma abertura, né? Para que o Senhor venha abençoar. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da Tua presença nessa noite que se encontramos, Senhor, rogando as Suas bênçãos, a Sua benevolência, Papai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha repreender toda a obra do inimigo que queira se manifestar, Pai. Que o Senhor venha alegrar os nossos corações. Que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, como sempre tem feito, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Dá vitória para a Tua igreja, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, salvando, curando, libertando. Que o Teu bendito nome seja exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus, e quando assim está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com paz. A paz do Senhor. Vamos voltar no hino 84. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Certo dia Estevão viu
O céu aberto e viu minha Glória a Deus, aleluia. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. É Deus, aleluia. Sou eu Glória a Deus. aquele, o grande eu sou, e onde estás Também estou, aleluia. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. É Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 88. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Oh, maravilha, Mestre, aleluia. Senhor, É Deus. o teu amor, revela a mim, Revela a mim, Senhor. enquanto eu Aleluia. aqui viver, Glória a até Deus. eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervor de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, maravilhas, As aleluia. bênçãos mil Glória a Deus. do teu amor, É, Jesus, te adoramos. ao esplendor, Glória a Deus. me cercarão. Santo de Israel. Teu olhar será Jesus, Glória a Deus. a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervor de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Deus, É, Senhor. verei brilhar. Glória a Deus. Se não Verdade, andar papai, aleluia. no mundo vil, Deus Santo. desfrutarei, Oh, glórias, aleluia. prazer verás, Deus Santo. tempo de paz, Oh, maravilha de primaveril. Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervor de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. E quando for É Deus. no céu morar Glórias, e aleluia. descansar Deus Santo. dos dias meus, Deus de poder e glórias. feliz viver, Toda honra a ti, Senhor. receberei Maravilhas, aleluia. de ti, meu Rei, Oh, meu glórias. Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervor de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 155. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Imploramos nosso Salvador. É Deus, aleluias. Teu poder, teu poder, teu poder. Divinal poder renovador. Teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal. Vem encher-nos de real valor. Do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com olhos que vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz-nos fluir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos em nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Oh, maravilhas de Deus, aleluias. O povo vem nos inflamar. É Teu Deus, poder, aleluias. Teu poder, teu Santo poder. de Israel, E aleluias. de toda mancha nos limpar. Poderoso, Teu poder, teu maravilhoso, poder, fiel, teu verdadeiro, poder. aleluias. Te amamos, Senhor. Aquece os Essa que igreja te adora, esta igreja te ama. Faze Esta família é propriedade homem particular do Senhor despertar. Deus, aleluia. Nós te suplicamos com fervor. Oh, glórias, aleluias. Teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos otorgar. Teu poder, teu poder, teu poder. Oh, maravilhas, aleluias. Em doce comunhão. É Deus, aleluia. Quero aqui contigo Oh, pra maravilha de gozar. Deus, aleluia. Depressa nos enche o coração. Com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias seja dado ao bendito nome do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. E estaremos fazendo assim uma leitura expansiva do versículo 1 ao versículo 28. Gênesis, o livro da criação, capítulo 1 ao capítulo 28. O título, assim exposto na Bíblia, relata a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era em forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares.
e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. e disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as árvores sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da tua presença esta noite que esta igreja se encontra, Deus, para lhe adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Alimenta-nos com esta palavra, Pai. Opera maravilhas nesta noite, Deus. Usa-nos para a glória do teu nome. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite nós vamos, assim, dando continuidade ao estudo que já vem de outros cultos passados. Hoje nós vamos adentrar a quarta parte das doutrinas da fé cristã. O tópico que nós queremos desmembrar esta noite relata a doutrina da criação de todas as coisas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queremos falar esta noite, queremos trazer base esta noite para a igreja sobre a doutrina da criação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sobre a criação de tudo que há no céu, na terra, no mar, tudo que Deus criou para a glória do nome dele. A doutrina da criação, acreditamos
que é uma das principais bases do cristianismo, sendo que essa doutrina se define nas seguintes interpretações. Primeiro, Deus criou o universo inteiro do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não existia nada. Louvado seja o santo nome do Senhor. 2. O universo que Deus criou era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31 nos diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez era muito bom. Terceiro, Deus criou tudo para a glória do seu nome. Aleluias! Para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. Colossenses capítulo 1, versículo 16, assim relata: porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu, tu, nós fomos criados por Deus, aleluias, nós fomos criados para a glória de Deus, aleluia. Tudo que existe foi criado por Deus para a glória do nome dele. O texto bíblico que nós lemos nesta noite é o que, com mais clareza, transpõe a nossa compreensão sobre o ato criativo de Deus. Ou seja, esse texto nos mostra que houve um início e um Criador para toda a criação. Quem lê a Bíblia entende. Obviamente que tem muitas pessoas que não têm tempo para ler a Bíblia. E aí, meu irmão, fica difícil conhecer algo de Deus. Porque o que nós temos que conhecer de Deus está escrito no livro que Ele próprio é o autor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quem não tem tempo para ler a Bíblia não sabe qual o objetivo de Deus na vida dessa pessoa e o que essa pessoa será na eternidade. O termo criação tem origem no hebraico, bara, e do latim, creatione. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ou seja, é o ato exclusivo de Deus, pois Ele é o único ser que pode suscitar alguma coisa do nada. Ninguém pode criar algo do nada, como Deus criou. Somente Deus. Não existe outro Deus na terra, no céu, no mar, que possa fazer o que o nosso Deus, o Criador, o Senhor Jeová Jireh, fez. Não tem, não existe. As pessoas talvez procurem outras ramificações, outros caminhos, outras ideias para encherem o seu ego vazio, mas é heresia. João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Somente Deus tem o poder, aleluias, de criar, de fazer o que hoje existe. A Bíblia nos ensina que Deus é infinito, ou seja, Ele é autoexistente e autossuficiente. Deus já existia antes de algo existir. Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada. Ele tem tudo, Ele é tudo. Deus é o Senhor, aleluias. Como tal sendo, Ele é a causa primária de tudo que existe.
Ele é o princípio de tudo que existe. Ou seja, o Senhor nosso Deus, Ele não depende de nada e de ninguém para existir ou fazer o que Ele quiser. Ponto final. Deus é autoexistente, autossuficiente. Deus é eterno. Louvado seja o seu santo nome. Salmo 90, versículo 2 nos diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de tudo, Deus é Deus. Aleluia. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Compreende, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus não precisa de ti, de mim, de nós. Ele não necessita de nós para fazer o que Ele quer. Deus tem derramado sobre a nossa vida misericórdias. Deus tem nos dado a oportunidade de servi-lo. A Bíblia diz que tudo que viemos fazer para Deus, tudo que viemos fazer para o Senhor é inútil. Mas a causa de não sermos consumidos é a sua grande misericórdia. E Deus recebe o nosso louvor pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia. E tem pessoas que se acham bambambãs, se acham a última Coca-Cola do deserto, não querem Deus. E Deus, Ele é misericordioso, estende a mão e enviou o Filho dele para se sacrificar por essa criação humana. E muitos ainda pisam no sangue de Jesus com as suas vidas insignificantes direcionadas para com Deus. Existem 4 fontes universalmente reconhecidas como origem do conhecimento da existência de Deus. 4 fontes que nós podemos, assim, através delas, identificar a existência do Senhor, do Deus Criador. A primeira fonte é a intuição. Todos os seres humanos têm a sua, ou as suas intuições. Todos nós somos dotados dessa intuição. E o que é uma intuição, queridos? Significa conhecimento direto, nato, autoconsciente, compreensão sem aprendizagem ou razão, conhecimento pelo instinto. Toda a criação de Deus conhece que Deus existe pelo instinto. Negam porque querem negar, mas todos conhecem. Não tem esse que Deus criou. As aves, as baleias, os animais, a natureza, ela louva a Deus porque ela conhece a existência de Deus. A Bíblia diz que o próprio Satanás, ele conhece a Deus, ele crê em Deus, ele só não obedece a Deus. Então o nosso instinto, ele testifica que Deus existe. Louvado seja o santo nome do Senhor. A segunda fonte é a tradição, que é a soma de conhecimentos recebidos de diferentes fontes. É um conhecimento indireto. Vem de antepassados a antepassados, ao presente e vai ao futuro. É um segmento, é uma tradição, é um meio social da criação de Deus identificá-lo. Louvado seja o santo nome do Senhor. A terceira fonte que identifica
A existência de Deus é a razão. É a faculdade de raciocinar, de extrair conclusões pelo pleno exercício do intelecto, ou seja, é o conhecimento desenvolvido. Todos nós, dentro das nossas razões, compreendemos e acreditamos na existência de Deus. Até os irracionais, os animais, sabem disso. Mas a nossa razão nos leva a saber que Deus existe. A nossa razão nos faz compreender que um dia teremos que se encontrar com Ele para prestarmos contas da nossa maneira de viver na terra dos viventes. E a quarta fonte esta noite que queremos dizer é a revelação. A revelação é o ato divino de comunicar ao homem aquilo que é de outra maneira. De outra maneira ele nunca poderia saber perfeitamente. Ou seja, é o conhecimento ortogado. Deus se revela a nós nas suas diversas maneiras, conforme o que Ele determina. Deus se revela através da palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não tem como a criação de Deus, o ser humano, dizer que Deus não existe. Está implantado no nosso ser. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia relata verdades que estabeleçam os fundamentos da obra da criação, sendo Deus o Criador. E é neles que nós iremos aprender esta noite. E eu quero contar com o apoio da igreja. Localize para mim Gênesis capítulo 1, versículo 26. Salmo de número 104 e o versículo de número 30. Gênesis 126, Salmo 104, versículo 30. Gênesis 1, 26. E o Salmo 104, 30. A Bíblia, ela confirma que a obra da criação é autoria exclusiva, não tem outro, não existe outro, por mais que heréticos queiram determinar outro criador. A Bíblia ela é objetiva, ela é clara em determinar que a criação é autoria exclusiva do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não existe outro, meus irmãos. Alguém possa até querer inventar que foi outro que criou tudo que existe. Mas a Bíblia não nos deixa mentir. A Bíblia não nos deixa sairmos da razão, sairmos da tradição, sairmos da intuição, sairmos da revelação. A Bíblia não deixa. É por isso que é fundamental que venhamos ler a Bíblia. A Bíblia, ela nos mostra o caminho da verdade. Muitas pessoas vivem uma vida de mentira, de engano, de engodo, de fantasia, porque não buscam na palavra de Deus a revelação, o conhecimento. Não sabem qual o seu significado nessa terra, no presente século. Imaginam que é somente comer, dormir e morrer. E a coisa não é por esse lado. Há algo muito grande a ser feito nessa terra. Há uma obra muito grande que Deus tem para cada um de nós. E só iremos conhecer essa verdade se buscarmos na palavra de Deus, se compreendermos a palavra de Deus, se lermos a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia confirma que muitos
perecem por falta do conhecimento. Muitos estão doloridos. Muitos são leigos, porque não têm tempo para buscar a palavra de Deus. Talvez leiam um gibi, uma revista qualquer, uma revista secular, um jornal, mas quando se trata da palavra de Deus, arrumam desculpas. E aí vão viver as suas vidas na leiguice, se tratando das coisas espirituais, se tratando da verdade de Deus. E aí vão passar muitas décadas em sofrimento, correndo o risco de não poderem se encontrar com o Senhor naquele grande dia, porque não tem tempo para lerem a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos confirma que a obra da criação é exclusiva do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Leia para nós Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Amém? Disse Deus: façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A participação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus! Ou seja, no princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criou o mundo, criou o universo, criou os céus, criou os mares. No princípio, o Deus Trino criou tudo que existe. Leia para nós Salmo 104, versículo de número 30. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Envias o teu Espírito, a presença da terceira pessoa da Trindade. Eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, no princípio, houve a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas distintas, sendo uma só, que é Deus, criou tudo que existe. Amém, igreja? Está bem entendido? Louvado seja o santo nome do Senhor. Localize para mim, Efésios, capítulo 1, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, e o versículo 11. Efésios 1, 11, Apocalipse 4, 11. A Bíblia confirma que a obra da criação foi feita por um ato livre da parte do Criador. Ou seja, Deus Criador, determinou por Ele mesmo em criar o universo, em criar o mundo. Ele determinou livremente, dentro da sua vontade, dentro dos seus conceitos, de criarmos, de fazer a nós todos existirem. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a Bíblia, ela sempre dá o respaldo. Não adianta você criar teses sem o fundamento da palavra de Deus, porque se torna heresias. E o mundo está cheio de pessoas heréticas que têm criado diversas teses dentro dos seus conceitos, tentando fazer com que a Bíblia se adeque à maneira dos seus raciocínios. E é o nosso raciocínio que tem que se adequar ao que a palavra de Deus determina. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não podemos mudar a palavra de Deus,
em prol do nosso benefício. Temos que mudar a nossa maneira de interpretar conforme o que a palavra determina. Sim, sim, não, não. O que passa disso, a Bíblia diz que é do maligno. E tem muitas pessoas que estão praticando coisas que são do maligno, dizendo que são de Deus, por falta de compreensão da palavra do Senhor. Muitos usam versículos isolados da Bíblia para darem fundamento na sua maneira de pensar e agir. E a Bíblia, ela não aceita essa maneira de ser interpretada. Ela tem um lado literal, claro, de ser compreendido. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a Bíblia confirma que a obra da criação foi um ato livre de Deus, o nosso Criador. Deus quis, em ponto final, criou o mundo, criou o universo, nos criou. Somos feituras da mão do Senhor. Iremos se tornar filhos do Senhor quando reconhecermos o Filho de Deus como nosso Senhor. O caso que a igreja tem feito. Mas até então, somos feituras, somos criações de Deus. Leia para nós Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo-se predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? É um ato livre de Deus. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito. Olha só, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Pronto. Deus quis e estamos aqui. Estamos aqui. Somos predestinados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Somos predestinados à herança de Deus. Isso, obviamente, se continuarmos dentro deste caminho de adorar e bendizer o nome do Senhor, de ter uma vida em santidade, de buscarmos a Deus, de nos separarmos de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia está dizendo que toda a criação, que nós, criaturas humanas, fomos feitos por um ato espontâneo à vontade de Deus. Veja o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Digno és o Senhor, somente Ele. Digno és o Senhor de receber a glória, a honra e o poder. Somente Deus, porque Ele criou todas as coisas. E por causa da vontade de Deus, todos foram criados. Espontaneidade. Simplesmente Ele quis. E sendo poderoso, onipotente, dono da verdade, pré-existente, eterno, determinou que nós existimos. E a terra existe, o mar existe, o céu existe. Mas a palavra de Deus diz que a terra está reservada para o fogo, que haverá um julgamento, que haverá um momento de nos encontrarmos com Deus. Isso nós temos que estar preparados, porque a palavra de Deus, ela há de se cumprir, como se cumpriu no princípio, para o início de toda a criação.
assim também será no último dia. Louvado seja Deus. Localize para mim Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 45, versículo 18. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 45, versículo 18. A Bíblia, eu gosto de citar a Bíblia porque é a Bíblia que fala, determina, e nós ouvimos, lemos e obedecemos. A Bíblia nos mostra que a obra da criação teve um princípio, ou seja, a obra da criação teve um início. A expressão no princípio, no hebraico, é Bereshit, que literalmente significa começo, início, começo. Então teve um dia, teve uma hora, teve um momento para que tudo fosse criado. Nesse momento, Deus, na sua liberdade, criou a terra, criou o mar. Nós lemos no início o livro de Gênesis, capítulo 1, e o segundo também fala sobre toda a criação, de tudo que existe. Você não irá encontrar em lugar nenhum outra explicação mais razoável, mais clara e objetiva a respeito da criação do que na Bíblia. Não existe outro livro. Somente a Bíblia é que nos foca como tudo foi feito, como nós fomos criados, como os animais foram criados, como os mares, como este céu azul que nós vemos foi criado. A Bíblia mostra. E como foi criado. Aleluias. Então teve um início isso. Há milhares de anos atrás teve um início. Nada existia, só Deus. E Deus, na sua liberdade, na sua vontade, determinou. E hoje, milhares e milhares de anos, estamos aqui para a glória do nome dEle, para exaltar e bendizer o nome dEle. Embora existam algumas pessoas que não querem compreender, que não querem colocar a sua vida no altar para servir a Deus, não querem buscar a santidade de Deus sobre o seu viver. Mas Deus em sua palavra diz que tem nos dado o livre-arbítrio. Cada um vive como quer, sendo que a hora da verdade chegará para todos nós. E aqueles que estiverem escolhido o melhor irão com Deus glorificar e exaltar a Ele. E aqueles que não quiseram, a Bíblia diz, que irão para as trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. E quem viver verá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Leia para nós Gênesis capítulo 1, versículo 1, por gentileza. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Podemos trocar a palavra princípio por no início de todas as coisas. No início criou Deus os céus e a terra. Aleluias! Houve um dia para que tudo viesse a existir. O que nós vemos hoje não quer dizer que era assim. Não existia dia, noite, mar, terra. Não existia. Leia para nós Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra. Houve um dia, Deus formou a terra.
Deus criou o céu, formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. E hoje está sendo habitada pelas suas criações. Seres humanos, animais. O céu pelos anjos. Por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu sou o Senhor. E não há outro. Não existe outro Deus. Não tem, meus irmãos. Como eu disse, alguém aí pode querer inventar, é problema dele. Tenha liberdade. Pode escolher o Deus que quiser. Mas a Bíblia é clara. Não existe outro Deus. Somente o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Louvado seja o santo nome do Senhor. E toda a criação de Deus há de um dia estar diante dele para prestar contas da sua vida, a sua maneira de viver na terra. E uns serão levados por causa das suas boas maneiras de viverem na terra para morarem a eternidade com Deus. E outros serão levados para distante de Deus, porque não viveram de acordo com o que Deus queria que eles vivessem. E serão levados para distante de Deus. E a Bíblia chama esse lugar de choro e ranger de dentes. Haverá esse dia. Mas cedo ou mais tarde, essa hora vai chegar. Mas é fato que houve um dia para se iniciar tudo. E haverá um dia que terá o fim de tudo. É a palavra de Deus. Localize para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Jeremias capítulo 4, versículo 23. A Bíblia autentica que a obra da criação foi produzida do nada. Falamos do início. Mas a Bíblia te dá essa certeza que tudo que nós vemos hoje, céus, estrelas, universos, planetas, mares, pessoas, animais, árvores, tudo isso existiu do nada. Tudo isso existiu pelo poder da palavra de Deus. Não existia nada. Essa terra era trevas. Esse mundo era trevas, escuridão. A Bíblia dá essa certeza. Não foi um Big Bang. Não foi através de uma explosão dos cosmos. Não. Como alguns cientistas querem colocar, não. Tudo existiu pela palavra de Deus. E haja, e houve. E hoje aqui estamos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Temos que compreender. Porque é uma doutrina. Este ensinamento. Uma doutrina que mostra um Criador. E mostra a criação. A qual o Criador criou para a sua adoração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja aí Gênesis capítulo 1, versículo 2. Confirma para nós que a Bíblia autentica a obra da criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma. Se não tem forma, não existe. Tudo necessita de uma forma para existir. A bola redonda existe. O planeta hoje redondo existe. Nós vemos. Mas a Bíblia diz que não existia nenhuma forma no princípio, no início. Não existia. E a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada na terra. Não tinha forma. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo.
era tudo negritude. Deus olhava e tudo negritude. A única luz emanava de Deus, da sua glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos, a Bíblia ela está autenticando que a obra da criação foi produzida do nada. Não é um passe de mágica. Alguns vão entender talvez como um passe de mágica. Um passe de mágica é fantasia, ilusão. E a questão do universo, de tudo que existe, é fato. É verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Do nada nós existimos. E aqui estamos. Do nada a terra existiu e aí está. Do nada o céu existiu e aí estão os mares, os peixes, os animais. É bom nós frisarmos isso, para que muitos venham entender que surgimos do nada, mediante a palavra de Deus. Leia para nós, Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Também os céus e não tinha a sua luz. Não existia luz, não existia céu, não existia terra. Era tudo sem forma e vazia e sem luz. E Deus fez tudo pelo seu poder existir. Ele é o Criador. O poder está com Deus, está na mão de Deus. Deus é poder. O poder é Deus. Se assim podemos colocar, porque temos que meditar até nas palavras para não virar heresia. Deus é onipotente, autossuficiente, eterno, autoexistente, Criador, poderoso. Então a Bíblia dá essa certeza para nós. O nosso livro de regra e conduta de fé nos mostra que a criação existiu do nada, para a glória de Deus. Localize para mim Salmo 33, versículos 6, 7, 8 e 9. Aliás, 6 e 9. Salmo 33, versículos 6 e 9 somente. Salmo 148, versículos 2, 3, 4 e 5. Salmo 148, do versículo 2 ao versículo 5. Salmo 33, versículo 6 e o versículo 9. A criação prova o poder da palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela autentica a obra da criação. Agora, a criação vai provar o poder da palavra de Deus. Ou seja, que foi através da palavra de Deus que a criação foi realizada. Foi através da palavra de Deus que tudo que existe, existiu. Iniciou-se. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus confirma para nós que nada existia e quando Deus determinou, existiu. Passou a existir. Louvado seja Deus. Veja o que diz o Salmo 33, versículos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Amém. A criação agora está testificando. Ela está provando o poder da palavra de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus
e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Deus tem poder. Deus é poder. De Deus emana todo o poder. Louvado seja o santo nome do Senhor. É por isso que nós temos que adorar este Deus. É por isso que nós temos que servir a este Deus. É por isso que nós temos que amá-lo, adorá-lo. Porque Ele é único e exclusivo. E tudo está no seu controle. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz o Salmo 148, do versículo 2 ao versículo 5. Toda a criação sendo feita. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Amém? A palavra de Deus mandou e logo foram criados. E a Bíblia diz: louvai, louvai todos os seus anjos, todos os seus exércitos, o sol, a lua, todas as estrelas, todos louvai ao Senhor. Todos, meus irmãos. E as águas que estavam sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Irmão, foi assim que tudo veio existir. Não foi um acaso, não foi um Big Bang, não foi uma explosão, foi a palavra de Deus. Deus falou e está feito. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pela fé. Nós cremos na palavra de Deus. E nem todos têm fé. Mas aqueles que têm fé sabem e creem que tudo que existe foram feitos pela palavra do Senhor. Amém? Que isso fique enraizado em nossos corações. Que isso seja fato praticável em nossas vidas. Que o nosso conceito assimile esta palavra. Porque devemos aprender sobre como tudo vem existir. Qual é o objetivo da criação? Qual o nosso significado nesse mundo? De onde viemos e para onde iremos? E quando iremos? E o que Deus tem preparado para nós? Não podemos viver nesse mundo como animais irracionais, que nascem, comem e morrem. Deus nos deu o raciocínio, a inteligência, para buscarmos e termos compreensão de nós, para sabermos de quem viemos e para onde iremos. Temos focos, temos objetivo. Não estamos aqui por acaso. Não viemos a este mundo em vão. Deus tem determinado o objetivo da sua criação. E é nisso que nós temos que continuar marchando, sabendo que Deus tem o melhor para nós, mas que Ele também quer que nós venhamos dar o melhor. Localize para mim Isaías, capítulo 42, versículo 5. Jeremias, capítulo 27, versículo 5. Isaías, o profeta messiânico, capítulo 42, versículo 5. Jeremias, o profeta chorão, capítulo 27 e o versículo 5. A criação, ela testifica
que Deus é a fonte que emana vida a todas suas criações. É de Deus que vem a vida. É do Senhor que sai o nosso viver. É dele, somente dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Amém? Assim diz o Senhor, assim diz Deus, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz. É Deus que dá a vida, que dá a respiração. É Deus que dá respiração ao povo que na terra está, e o espírito aos que andam nela. É Deus. O que nós temos, a nossa vida, é de Deus, e ela vai ser recolhida. Quando muitas pessoas vêm a óbito, o que Deus recolhe é o espírito, sopro de vida que Deus colocou em nós. Deus recolhe. Então, se estamos aqui nesta noite de terça-feira, nesta igreja, adorando o nome do Senhor, é porque Deus tem nos dado a vida. É porque Deus tem colocado sobre nós o seu sopro. Aleluias. Deus tem colocado em nós o seu Espírito. Por isso nós temos que compreender, porque a própria criação, ela está testificando que Deus é a fonte que emana toda a vida. As plantas, as árvores, os peixes que respiram, vem de Deus. Leia para nós Jeremias 27, 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Amém? Deus dá a vida e a vida eterna a quem lhe agrada. É Deus que dá. Eu fiz a terra. Deus fala em sua palavra. Podemos aqui fazer aqui uma colocação, uma conjectura. Eu, Deus, fiz a terra, fiz o homem, fiz os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a vida a quem é reto aos meus olhos. É o que Deus vai dar para nós, a vida eterna. Ele deu a vida física, estamos aqui respirando, porque Deus assim determina. Fomos feitos por Deus, e a criação testifica. Amém, igreja? Localize para mim Salmo 86, versículos de 8 a 10, Salmo 95, versículos 3 e 6. 86. Salmo 86, versículos 8, 9 e 10. E o Salmo 95, versículos 3 e 6. A criação, ela prova, ela testifica, ela testemunha que Deus é Deus soberano e Senhor. A criação. Nós somos criação ou criações? Somos nós do Senhor. Foi Deus que nos criou. E nós comprovamos
que Deus é Deus, através da nossa maneira de ser, de andar, de viver. O cristão, ele é diferente. O ser que assume Jesus como seu Senhor é diferente. Ele não é idêntico aos demais que não assumem o Senhor Jesus como seu Salvador. Há uma diferença. É através da sua maneira de viver. É através da sua maneira de se adaptar a este mundo. Porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Viemos a este mundo dentro de um propósito. A sua maneira de se adaptar a este mundo é que mostra, que testifica que Deus é Deus, que Ele é soberano. Quando você encontra um cristão por aí, que não tem um testemunho de santidade, um testemunho coerente, um testemunho onde o nome do Senhor é exaltado e glorificado, há algo errado na vida dele. Tem muitas pessoas que a sua conduta nessa terra é uma conduta indecente, imoral, é uma conduta depravada, é uma conduta que preocupa a Deus. Enquanto existem outras pessoas que têm uma vida discreta, têm uma conduta exemplar, uma conduta decente, onde Deus é exaltado e glorificado. A Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Quando ela diz em toda a vossa maneira de viver, ela está falando da maneira de você falar, na maneira de você andar, na maneira de você vestir, na maneira que você se comporta mediante aqueles que estão ao seu redor. E outra vez vem a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É só olhar o comportamento. Como está sendo o seu comportamento mediante a sua vizinhança, mediante a sua família, mediante a sua vida profissional? Deus está presente no seu ser? O que você faz dia a dia? Aqueles que estão ao seu redor, vê Deus? Porque se não vê Deus, reformula os seus conceitos, mude a sua maneira de viver enquanto o dia se chama hoje. Porque pode chegar um dia em que não tem como mais consertar. E aí você vai chorar. Por isso nós temos que entender o que a palavra de Deus determina para nós. A nossa vida como criação de Deus é para testificar que Deus é Deus. É para mostrar para aqueles que estão ao nosso redor que existe um Deus que criou o mundo, que criou o universo, que nos criou e tem um encontro marcado conosco naquele grande dia. É fácil você saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Não tem como esconder. A Bíblia diz que quem é de Deus vive uma vida justa e discreta, alegre e satisfeita. E é nisso que nós temos que se encaixar. Porque não adianta eu dizer que sou um cristão e a minha vida não se adequa à palavra de Deus. Não adianta, meus irmãos. Isso vira uma mentira. E a Bíblia diz que a mentira, o pai é Satanás. E se eu levo a vida de mentira, eu não sou filho de Deus. Eu sou filho do diabo. Aí está a diferença. Abra o portão da tua casa. Olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para frente, olhe para trás. Veja como as pessoas se comportam.
você. Hoje, ninguém é inocente. Hoje todo mundo está informado a respeito do que Deus quer para todos nós. Compreende? A criação, ela prova que Deus é Deus. E nós somos parte da criação de Deus. As árvores testemunham de Deus. As aves do céu testemunham de Deus. Os peixes nos mares testemunham de Deus. Os anjos testemunham de Deus. E nós devemos testemunhar de Deus. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Amém? Leia para nós, Salmo 86, versículos 8, 9 e 10. 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. A Bíblia testifica que Deus é Deus. Entre os deuses não há semelhante a ti. Não há semelhante a Deus. Senhor, não há. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face. Todos os seres humanos, desde o princípio, terão que se apresentar perante a Deus, até o último dia, do findar deste presente século, terão que se apresentar diante de Deus. O teu nome irão glorificar, porque tu és grande e fazes maravilhas. Só, a palavra é objetiva, só tu és Deus, não existe outro. A criação testifica. Salmo 95, versículos 3 e 6. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É Deus convocando a sua criação. É Deus convocando, porque o Senhor é Deus. Deus grande. O Rei grande sobre todos os deuses. Ó, vinde. Ele convoca. Ó, vinde. Adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deus nos criou, meu irmão. Mesmo que o camarada diga, não foi, problema dele, meu irmão. Você não tem que se preocupar com isso, não. Você não tem que se preocupar com aqueles que não têm compromisso com Deus, falam. Tem que entrar, tem que fazer que nem ouvir de mercador. Entrar do lado direito e sair do lado esquerdo. A tua vida é para adorar a Deus. O seu objetivo aqui é ir para a glória. É ir para a Nova Jerusalém. A pedra fundamental já foi criada. A palavra de Deus já foi lançada. Os dias estão abreviados. Você está entendendo, meus irmãos? Então não vamos abrir mão da verdade do Senhor. Deus é Deus e ponto final. Goste ou não goste, não vai mudar. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto da família para adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Nós concluímos então que a doutrina da criação confirma o nosso Deus como Senhor soberano de todas as coisas no céu, na terra e no mar. Salmo 6, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos.
Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Fazemos parte da elite do Senhor. Jogamos do lado do vitorioso. Fazemos parte do exército de Deus. Vamos continuar nessa marcha, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não vamos desviar deste caminho por nada. Não vamos dar ouvidos aos cânticos das sereias deste mundo. Vamos somente focar em Deus. Porque a qualquer momento a igreja será arrebatada. A qualquer momento iremos sair deste mundo para nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador. Vamos nos colocar em pé, fazemos uma oração para darmos tempo a este trabalho, agradecendo a Deus por esta palavra. Soberano Deus de poder e de glória, te adoramos, Senhor. A nossa vida pertence a Ti. Somos propriedade particular do Senhor, meu Pai. Ó Deus, continua conosco, alimentando-nos com a Tua palavra, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa esta família, Pai. Dá vitória para esta família. Coloque anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor desta igreja, dessa residência, Pai. Fortalece a cada um desses membros, Senhor. Dá vitória e vergonha o diabo, Pai. Abençoa as famílias que estão ao redor e ao derredor desta igreja. Opera maravilhas na vida de todos, Pai. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet. Vai de encontro à nossa parentela, fazendo uma grande obra em suas vidas, Pai. Porque operando o Senhor, ó Pai querido, sabemos que ninguém pode impedir, Pai. Somos gratos por este grande momento diante da Tua presença. E queremos te agradecer em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estarei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.